E eu tô aqui de volta, mas não é para relembrar a história do futebol, é para falar do presente, porque o São Paulo movimentou o mercado do futebol brasileiro nessa janela de transferências do meio do ano, com duas contratações de muito peso. Lucas Moura, ex-jogador do Tottenham, né, que saiu do São Paulo em 2012 após o título da Copa Sul-Americana, passou 11 anos na Europa, né, uma parte no Paris Saint-Germain, naquele boom de dinheiro do Paris Saint-Germain, e outra no Tottenham, oscilou, por vezes foi titular, por vezes foi reserva nos dois clubes, ficou sem contrato. Agora o São Paulo repatria a priori num contrato de 4 meses, que segundo o próprio Lucas pode ser estendido. Ficou naquele vamos conversar. E o James Rodrigues, artilheiro da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Certamente o Brasil é o lugar onde o James mais foi feliz na vida dele. Jogou demais aquela Copa. Para muitos merecia, mesmo com a Colômbia eliminada nas quartas de final pelo Brasil, merecia ser escolhido o jogador da Copa. Acabou sendo o Messi, que chegou na final, e é o Messi, né? Mas o São Paulo contrata esses dois jogadores. O James está chegando com 32 anos, o Lucas tem 31, não são mais garotos, não estão aí no auge de suas formas, já estão entrando naquela fase final da carreira, mas ainda tem muito a oferecer. A contratação do Lucas, na minha opinião, enquanto São Paulino e enquanto pessoa que gosta de discutir o futebol, ela é mais cirúrgica, né? Inclusive o Lucas fez um golaço na despedida do Tottenham, um jogador de muita capacidade que vinha bem, né? Vinha atuando na Premier League, teve algumas contusões aí nessa reta final de contrato, mas era um cara importante pro Tottenham, inclusive foi o responsável por levar o Tottenham a uma final de Champions League, né? A única da história do clube, quando decidiu um jogo de semifinal contra o Ajax. E ele chega por um período curto. Então é aquela coisa, se der muito certo, você tenta estender. Se não der, acabou, cada um vai pro seu lado e tá tudo certo. No caso do James, é um negócio mais arriscado, porque o James chega com um contrato de 2 anos e meio. Então ele vai ficar bastante tempo no São Paulo, estando bem ou não, né? Não é um cara que vai chegar para ganhar pouco e tem um contrato com um tempo maior. Em compensação, a posição em que o James joga e a capacidade que ele tem é uma raridade, não só no Brasil, uma raridade no mundo. E no Brasil, nós temos um campeonato, nós temos um futebol muito equilibrado. Mas não é equilibrado como a Premier League, que você tem, 3 dos 5, 6 melhores times do mundo. É porque aqui a gente é mais nivelado por baixo. Então, grandes jogadores, normalmente eles fazem a diferença. E não necessariamente eles precisam ser grandes estrelas internacionais com capacidade de jogar na Premier League. Até porque se um jogador tiver capacidade de jogar na Premier League, ele vai jogar lá, ele não vai vir para o Brasil. Porque aqui a gente não oferece um campeonato como a Premier League oferece. Nós não oferecemos o dinheiro que a Inglaterra oferece, nós não oferecemos a exposição que a Inglaterra oferece, enfim, né? Nós somos um mercado inferior e temos que comemorar. Aí eu coloco alguns jogadores, por exemplo, o Arrascaeta, a contragosto de muitos, foi reserva da seleção do Uruguai na Copa do Mundo. E ele é titular absoluto do Flamengo, e ele é o craque do Flamengo, e ele é um dos melhores jogadores do Brasil, certamente. O Hulk estava jogando nos últimos anos de Europa em mercados alternativos, né? Não necessariamente nas grandes ligas. E é um cara que faz muita diferença aqui no Brasil. Fez o que fez com o São Paulo ontem no Morumbi com mais de 50 mil pessoas. O Dudu no Palmeiras, o próprio Rafael Veiga. Então você não precisa necessariamente ter os caras, os melhores do mundo. O James tem muita capacidade. Se é assim, vai ser o James de 2014? Não vai. Todo mundo sabe que não vai. Mas não precisa ser, né? Nós temos jogadores como o Paulo Henrique Ganso, que faz muita diferença jogando no Fluminense e não teria espaço na Europa, né? O Dudu, né, que faz a diferença no Palmeiras e não tem espaço na Europa. Quando saiu do Brasil mais recentemente, foi lá para o mundo árabe, né? E voltou. Gabigol, que fracassou na Europa, é um fato, o Gabigol fracassou na Europa e faz muita diferença jogando no Flamengo. Então eu acho que a esperança da torcida do São Paulo, ela deve se basear aí. Você não precisa do James de 2014, você precisa de um James que seja melhor do que
o Rodrigo Nestor, do que o Rodriguinho, do que o Alisson, porque essa é a realidade do São Paulo. Então sair desses caras para um Rames Rodrigues, mesmo não sendo o grande Rames Rodrigues que ele foi um dia, pode fazer muita diferença. O Lucas, muito mais, né? Mas tem que ver como é que chega, como é que vai fazer. Então o São Paulo já questionava-se, né? Dá para comparar a contratação do Rames com a contratação, por exemplo, do Luis Soares? Eu acho que não. Mas se você pegar o combo, Lucas Moura e Rames Rodrigues, pensando no que você tem para o restante da temporada, que é semifinal de Copa do Brasil, então está na reta final da Copa do Brasil, nós já estamos no mata-mata das competições sul-americanas, o São Paulo está disputando a Copa Sul-Americana, vai enfrentar o São Lourenço no jogo de volta, perdeu na Argentina de 1-0. Se classificar para as quartas de final já pode contar com os dois, vai pegar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, tem a reta final do Campeonato Brasileiro aí, né, o segundo turno, que vai definir vaga em Libertadores, rebaixamento, título. Então é um momento muito importante, é o principal momento do ano, é o momento do ano em que os times têm que estar mais fortes, porque disputam coisas mais importantes, né, porque as coisas estão se afunilando no Campeonato Brasileiro e eu acho que o São Paulo mandou bem demais, demais. A diretoria do São Paulo tem muitos motivos para ser criticada, mas nessa aí aproveitou duas oportunidades de mercado. Dois caras estavam sem contrato, então o São Paulo teve que pagar multa rescisória, fazer acordo, envolver jogadores em troca, nada disso. O São Paulo foi lá, fechou o contrato com os dois e vai ter Rames Rodrigues e Lucas Moura à disposição. Esperança para essa torcida tão sofrida do São Paulo Futebol Clube.